Eu quero falar um pouquinho a respeito da verdadeira adoração. Esse texto me chamou muita atenção. E de 2 Reis, deixa eu falar aqui para os irmãos colocarem ali. Não, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 3 e 4. Tá, nós vamos ler esse. A verdadeira adoração a Deus é um momento especial na vida do cristão. Tá? Não é o que os irmãos, o versículo, coloquem ali enquanto eu dou essa introdução da mensagem. A verdadeira adoração a Deus é um momento especial na vida do cristão. Isso porque quando o adoramos em verdade, nós temos a certeza de que Ele recebe a nossa devoção. Tá? É uma certeza quando a gente adora de coração, é a certeza que Deus ouviu. Contudo, em nossos dias de muitas aparências exterior, isso também tem sido maquiada através do Photoshop, das redes sociais, ou mesmo nos sorrisos de domingo no culto. Então vivemos uma vida de muita aparência. Assim como tem lá no Instagram, Facebook, filtros para deixar a gente mais jovem, mais magra, mais gorda, rosto mais fino. Isso acontece na vida do cristão. Muitas vezes nós viemos para a igreja. Oi, Luana, tudo bem, querida? Que bom que você está aqui. Deus abençoe. E a gente coloca um sorriso no rosto de aparência e não é real. Porque às vezes o coração está gemendo, está chorando, está triste. E a gente vive muitas vezes uma vida de aparência, de cristianismo. E nós não podemos viver assim, irmãos. Eu não posso viver assim, você não pode viver assim. Porque o que nós conhecemos dentro da palavra, ela tem que ser real na nossa vida. Ela precisa acontecer. E a adoração é um caminho que nos leva a Deus para trazer isso para nós. É um caminho que nos faz chegar perto do Senhor. Mas quando acontece isso? Quando acontece isso? Muitas vezes nós chegamos na segunda-feira, ou no término do culto de domingo, e muitos cristãos esquecem o que ouviram. Muitos esquecem até do que recebeu. O que aconteceu aqui na frente hoje, irmãos, não é de costume todos os cultos acontecerem. Os irmãos que vêm todos os domingos sabem. Isso é esporádico. Deus manifesta de forma diferente a cada culto. E muitas pessoas vêm para a igreja para receber algo do Senhor, ouve a palavra, mas quando sai da porta para fora, não se lembra mais do que foi pregado, não se lembra mais do que recebeu. E amanhã tem a segunda-feira, aonde nós vamos enfrentar o nosso dia difícil, as nossas guerras, nossas lutas, os nossos amigos, que muitas vezes a gente pensa que é muito amigo e às vezes não é. A gente vai enfrentar aquele que nos diz que ama e na realidade está com uma faca na nossa costa querendo o nosso mal. A gente vai enfrentar. Então, nós não podemos nos perder nesse meio de vivermos de aparência, assim como a mídia ensina, assim como a internet ensina. Nós não podemos. Nós precisamos sair do culto com a certeza de que tudo que nós recebemos aqui é real. É real. Esses dias
O irmão Emerson estava fazendo um serviço, está ainda fazendo um serviço de pintura na minha casa. E estava minha mãe, eu e ele, nós estávamos conversando a respeito do reino espiritual. E eu disse para ele assim: irmão Emerson, o reino espiritual, ele é mais real do que o mundo natural que nós vivemos. Sabe, irmãos, o reino espiritual, nós vivemos num reino espiritual. O mundo natural está dentro do reino espiritual. Então nós não temos jeito de viver dois mundos, duas vidas, duas formas de viver. Nós não podemos ser bipolares cristãos. Nós não podemos. Independente se amigos que nós conhecemos, que se diz cristão, e tem uma vida bipolar de cristianismo, um dia é, outro dia não é, uma hora é crente, outra hora não é mais crente, uma hora faz, outra hora não faz. Nós não podemos ser. Eu não posso ser. Eu preciso tomar uma decisão, eu estou falando por mim, entendeu? De ser realmente um verdadeiro adorador. De ser realmente alguém a quem Deus possa confiar nessa terra. Vamos ler lá em Deuteronômio capítulo 12. E derribarei os seus altares, me quebrarei as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis a imagem esculpida dos seus deuses, e apagarei o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus. Então, o que tem a ver esse versículo com o tema que nós estamos falando? Antigamente o povo, ele era muito vulnerável quando se dizia a se prostrar a um Deus. Antigamente, as pessoas se voltavam a deuses estranhos, deuses de outras nações, deuses que a gente vê pela palavra, existia a deusa Diana, a deusa o deus do sol, Deus Maloque, que era o deus da pedofilia, né? Para quem não sabe, Maloque significa moleque, e moleque é um demônio. Então nunca chame seu filho de moleque, porque moleque é um demônio, tá? Que vem do deus Maloque, que era envolvido com pedofilia. Era uma pessoa que agia de forma desagradável a Deus. E naquela época, as pessoas se voltavam a esses deuses. E nós vemos desde o deserto, quando Moisés subiu lá no monte para falar com Deus, e o povo queria um Deus para ser adorado. E queria um Deus. O homem, o ser humano, ele tem necessidade de adorar algo ou alguém. Tá? Não tem como. Não existe nenhum ser humano que é isento a adorar alguém ou algo. Então, quando Moisés subiu, ele pediu para Arão: faz-me um Deus para nós. Nós precisamos adorar alguém. Os homens se apegam em coisas e em pessoas. E aqui a Bíblia fala assim: não farás para vós imagem de esculturas. Não faça para vós alguma coisa para você adorar. Tudo bem, aqui nós não temos uma cruz com o Cristo pendurado. Não temos pilares com santos colocados. Nós não temos, irmãos. Porque a Bíblia abomina tal coisa. Isso é abominável diante dos olhos do Senhor. Mas o cristão, ele tem por hábito, muitas vezes, não se prostrar diante de idolatria, mas negociar os seus valores. Eu não posso me estender muito por causa do tempo. Talvez semana que vem eu continue, porque é muito importante esta palavra. Nós brasileiros, 60% da raça brasileira, ela é voltada ao catolicismo. Eu vim de lá, eu posso falar com propriedade, tá?
Eu posso falar porque eu vim de lá. Até os meus 14 anos, eu me voltava diante de imagem de escultura. E achava que aquilo era um Deus para mim. Então, 60% da população brasileira, ela é voltada ao catolicismo. Só que o catolicismo, além de se envolver com idolatria, ela se envolve com o misticismo da Umbanda, Candomblé. Ela se mistura tudo. E isso veio para a nossa cultura brasileira, que a gente diz cultura brasileira, mas tudo isso vem carregado, vem trazendo. Quem aqui nasceu em berço cristão, levante a mão. Tem muitas pessoas que nasceram. Então, os demais que não nasceram em berço cristão, sabem o que eu estou falando. Sabe disso. A gente vê assim, olha, eu me lembro, vou contar um pouquinho sobre mim, porque eu não posso falar de outra pessoa, tá? Mas eu me lembro que quando eu era criança, eu sendo da igreja romana, de vez em quando eu ia me benzer. O benzimento não tem nada a ver com o catolicismo. O benzimento tem a ver com o espiritismo. E eu ia me benzer. De vez em quando eu fazia uma simpatia para alguma coisa dar certo. A simpatia não tem nada a ver com o catolicismo. Ela tem a ver com macumbaria, com feitiçaria, horóscopo. De vez em quando eu pegava jornal ou alguma coisa para ver sobre o meu signo. Deixa eu ver o que o meu signo fala sobre mim. Não tem nada a ver com o catolicismo, tem a ver com adivinhações. Então, ela misturou de tal forma que trouxe para o Brasil algumas situações. Quer ver? Dentro do catolicismo, agora eu vou falar, tá? Veio o carnaval. O carnaval é uma festa pagã que veio para o Brasil, né? Devido ao catolicismo. Então, se cultiva o carnaval. Festas juninas são festas pagãs, trazidas pelo catolicismo. O que mais? Deixa eu ver, eu marquei aqui. Acender vela para mortos. São atitudes do catolicismo. Encomendar corpo. Missa de 7º dia, porque eles ensinam que... Estou falando porque eu vim de lá e eu aprendi isso, porque eu fiz catequese na época, tá? Não estou falando se tiver alguém aqui que veio de lá, irmãos, eu não estou criticando, pelo amor de Deus. Eu estou falando porque eu vim de lá e eu aprendi a palavra de Deus, que ensina que tudo isso não é da vontade de Deus e não é no agrado do Senhor. Né? Que sobre o que eu estava falando? Hã? Festas, missa do 7º dia. Não vai ter culto de jovens? Ah, posso continuar até às 10, então? Uhul! Olha o sorriso dos irmãos. Brincadeira. Tá? Missa de 7º dia. É ensinado que os espíritos, as pessoas quando morrem, o corpo vai para a terra, o espírito fica pairando sobre os ares, e é necessário fazer-se uma missa após 7 dias que a pessoa morre, para mandar aquele espírito para Deus. Se alguém achar isso na Bíblia, por favor, leia para mim, por gentileza. Aonde está escrito? Reencarnação, coisa do espiritismo. Não é coisa do catolicismo. Olha que miscelânea que nós aprendemos, irmãos. Quantas vezes quando eu era criança eu falava assim, quando eu nascer de novo eu não quero ser bicho. Não quero nascer bicho. Quantas vezes, esses tempos atrás eu fui, deixa eu ver se eu falo ou não falo. Estamos no ar, mas acho que eu vou falar. Eu fui num consultório, não vou falar o nome.
Mas naquela semana, o médico que me atendeu tinha perdido o cachorrinho dele. E ele disse que estava esperando que o espírito do cachorrinho voltasse para a casa dele através de um outro animal. Não existe isso, irmãos. Não existe. A Bíblia fala, uma vez que o homem morreu, vem o juízo de Deus. Uma vez que o homem passou pela sepultura, bateu com as 10, vem o juízo de Deus. Não existe reencarnação. Essa pessoa não vai nascer de novo na família, não vai vir em forma de animal, não vai. E tudo isso daí são crenças que impedem a adoração a Deus. São crenças que muitos cristãos ainda praticam. Será? Né? Será? Quem acha que sim, levante a mão. E a gente acha muitas vezes que são cultural. A gente acha que essas bagagens são cultural. Eu estava lendo essa semana, esses dias atrás aí, o mundo fez a festa de São João. São João era considerado João Batista. Na realidade, essa festa, ela veio do catolicismo. Porque quando o rei Herodes fez aniversário, ele mandou decapitar João. Ele mandou decapitar. E ofereceu a cabeça à rainha. Então, eles marcaram uma data específica, que seria no mês de junho, que dia que foi? Vai ser dia 24, amanhã. Eu estou já no final do mês. Eu ia falar dia 23. Marcou essa data para comemorar a morte de João o Batista, que era enviado por Deus para pregar a vinda de Jesus. E os cristãos ainda têm se voltado à cultura, vamos pôr um parênteses aí, brasileira. Irmãos, isso não é cultura, é paganismo. É paganismo. Isso impede a adoração do cristão chegar a Deus. A gente pensa que a adoração é só cantar, é só vir na igreja, é estar em comunhão com os irmãos, é eu colocar um louvor lá, o Spotify na minha casa e cantar. Não. Adoração é a minha maneira de andar. Ai, como? Andar assim? Não. É o meu dia a dia. A adoração é o que eu ponho na minha casa. É o que eu faço na minha casa. É o que eu pratico. E muitas vezes, irmãos, nós confundimos paganismo com cultura. As professoras, quantas professoras tem aqui? Irmã Cimeira, irmã Liceia, tem mais alguma professora aqui? É ensinado muitas vezes cultura, não é? Folclore. Irmãos, folclore, outra coisa absurda. É necessário ensinar na escola, só que precisa ser esclarecido que isso não é cultura. Ela veio de uma história. Ela veio de algo. E quando a Bíblia fala que Deus derruba os altares, eu não vou perguntar aqui se você tem um santo lá na sua casa. Não vou perguntar, irmãos. Eu tinha muitos na minha casa. Na minha casa tinha até Buda, né, mãe? Tinha Buda, tinha elefante virado com a costa para a porta. Isso aí não vale nada, irmãos. Não vale nada. O único que morreu para me salvar, para salvar você, foi Jesus. A Bíblia diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E completem para mim, por gentileza. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Não é por João, Pedro, Paulo, pelos apóstolos, não é. Não são por aqueles que morreram e foram canonizados como santos, não é. A Bíblia fala, eu sou santo. A Bíblia fala, sede santo, porque eu sou santo. Então nós somos santos. O cristão muitas vezes troca a adoração da idolatria, idolatrando a própria igreja onde congrega. Isso é muito sério, irmãos. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Nós somos da igreja 100% família, tudo bem? Essa placa para nós, irmãos, é por razão social. Essa placa aí nós precisamos por identificação. Nós precisamos porque nós vivemos aqui nessa terra e a igreja precisa ser identificada, tá? Mas eu sou de Jesus. A igreja da Assembleia é de Jesus. A igreja batista é de Jesus. A igreja quadrangular é de Jesus. A igreja tal é de Jesus. A igreja tal é de Jesus. Eu não vou falar o nome de todos porque eu vou esquecer, entendeu? Mas existe uma idolatria cristã dos crentes, daqueles que se dizem filho de Deus, que se eu for da 100% família e eu passar perto da irmã Laine, que é da presbiteriana, não posso conversar com ela, nem falar oi. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Irmãos, nós vamos morar no mesmo céu. Idolatria. Tem muitos cristãos, quer ver? Outra adoração, que adoram os pastores. Acha que o pastor é Deus. Pastor não é Deus. É Deus, pastor Pedro. Pastor Ayrton, cadê? É Deus? Tadinho de nós. Quer ver? Eu vou fazer um teste, só para você entender. Vamos supor, se o pastor Ayrton, eu não vou falar de mim, vou falar do pastor Ayrton. Assim, se ele está lá, vocês batem nele lá nas portas depois. Se o pastor Ayrton fosse Deus, o que ele ia fazer? Se o pastor Pedro fosse Deus, o que o pastor Pedro iria fazer? Agora eu vou falar de mim. Se eu fosse Deus, o que eu iria fazer? Vou falar para vocês. Eu iria morar, irmãos, na maior mansão que tinha aqui em Limeira. Eu ia comprar o carro do ano, aquele top. Aí eu ia passar e buzinando para todo mundo. Ai! Eu não ia precisar mais ter dor de cabeça. Aqui, ó. Não precisaria mais passar no médico. Não precisaria mais chorar. Mas, no entanto, não sou Deus. Nem os pastores. Porque se nós fôssemos Deus, o primeiro a ser beneficiado seria nós. E tem muita gente adorando pastores. Ou um cantor gospel. Irmãos, isso impede a adoração. Isso impede o mover de Deus nas nossas vidas. Sabe por que muita gente cai? Porque ele olha o irmão do lado como Deus. Não é, Cristiane? Estou vendo a Cristiane balançar a cabecinha ali. Não é verdade, Cristiane? Porque ele acha que aquele irmão não vai nem no banheiro. É tão santo, que nem no banheiro ele vai mais.
Aí de repente um dia ele vê o irmão entrando no banheiro. Jesus amado, não vou mais naquela igreja. Olha o que aquele irmão fez. Idolatria. A idolatria, a Bíblia diz que Deus vai derribar, Ele vai destruir das nossas vidas, irmãos. É necessário nos render, nos prostrar a um só Deus. A Bíblia diz assim: eu não divido a minha glória com ninguém. Eu sei que algumas cabecinhas pensou assim: nossa, mas Deus é ruim, hein? Só Ele quer a glória? Eu vou falar por quê. Olha no chão aí. Você está pisando na terra que Ele fez. Respira. Você está respirando o ar que Ele te deu. Põe a mão aí no teu peito. Seu coração está batendo porque Ele te deu o sopro de vida. Aumenta, a Bíblia fala, 1 palmo, 1 côvado da tua estatura. Faz isso. Quem quer ser mais alto, fica lá na frente do espelho. Para ver se você vai crescer. Né? Você já viu? Eu já fiz muito isso. A gente querendo parecer mais magra, você põe uma cinta, você vem para a igreja assim. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Chega em casa, faz... A gente não consegue, irmãos, mudar nada. Está entendendo? Porque Ele disse que Ele não divide a glória dEle com ninguém e nem com a gente mesmo, a ponto de nós mudarmos. Quem aqui já fez essa oração para Deus assim: eu queria tanto ser diferente, mas eu não consigo. Olha aqui a minha mão levantada. Sabe por quê? Nós fomos moldados do jeitinho que Ele quis. Nossa maneira de falar, nossa maneira de agir. Irmãos, às vezes eu estou aqui falando com você e eu estou assim: Jesus, eu não aguento mais ouvir minha voz. E como que os irmãos estão aguentando ouvir eu falar? A gente não consegue mudar, irmãos. E todas as vezes que alguém tentou mudar a natureza de Deus, algo deu errado. Não dá certo. Adoração a Deus, Ele vai derrubar todas idolatrias de dentro de nós. Todas. Tem muitos esposos que adoram a sua esposa. Tem muitas esposas que adoram o seu esposo. Tem muitas mães que adoram os seus filhos acima de Deus. Cuidado. Cuidado. Os filhos não são nossos, são do Senhor. Não são. Adoram mais o celular do que a Deus. Tem gente falando aí, pode falar, o que mais? Pode falar. Televisão, emprego. Tem gente que, irmãos, meu Deus, nossa, cada coisa, né? Vamos ver uma escola dominical aqui. Tem gente que olha no relógio assim, 5:50. Chefe, hoje vai ter hora extra? No dia de culto. Nos outros dias não. Não. Mas no dia de culto, eu vou fazer então. Pode pôr meu nome lá que eu vou fazer hora extra. No dia do culto. Irmãos, se a gente trabalha, porque Deus deu o nosso trabalho. Nós não podemos negociar com Deus. Não tem, irmão, não tem negócio com Deus. Ele sempre vai ganhar. Sempre vai ganhar. Tudo aquilo que a gente recebe dele, todas as bênçãos que a gente recebe dele,
foi Ele que colocou o desejo no nosso coração para aquilo. Deu para entender? Eu quero um carro, Deus vai me dar um carro, beleza. Sabe quem colocou o desejo de você querer um carro? Foi Deus. A Bíblia fala que o querer e o efetuar é dele. Até a nossa oração, é Ele que nos ensina a orar. A Bíblia fala assim: aquele que não sabe orar, peça sabedoria ao Senhor, porque Ele vai ensinar você. Tudo é dele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus não divide a glória dele com ninguém. Vamos tirar os altares das nossas vidas, irmãos. Existe deixa eu ver como que eu marquei aqui, só um minutinho. Deixa eu adiantar aqui. Que louvor há na adoração? Que louvor há para aqueles que adoram a Deus? Qual é o mérito, para a gente entender, daqueles que adoram a Deus? Qual é o troféu? Qual é a recompensa daquele que adora a Deus? Eu vou falar algumas aqui. Espera aí. O verdadeiro adorador, ele chama a atenção de Deus em diversos aspectos. E por isso desfruta de uma intervenção diferenciada na sua vida. Qual é o mérito que eu e você tem de adorar a Deus? Nós desfrutamos de algumas prioridades de Deus. A gente desfruta de algo a mais do que aqueles que não querem adorar a Deus, que preferem viver uma vida à la vontade, uma vida nada a ver, uma vida tudo pode. Existe um diferencial daqueles que adoram a Deus. Há uma ligação direta com o Pai, aqueles que adoram a Deus. Eu já disse aqui no início do culto de Paulo e Silas, dois homens que sofreram perseguições e adoraram a Deus, e as cadeias foram quebradas. Eu disse exemplo aqui de Miriam e Moisés, que quando atravessaram o mar, eles cantaram e dançaram na presença de Deus, porque eles tiveram acesso direto com o milagre de Deus de atravessar o mar. Pedro andou sobre as águas porque adoravam a Deus. Quem mais? Me dá exemplo aí de pessoas. Moisés viu a face de Deus. Ele viu Deus pela costa, né? Moisés viu Deus pela costa. Me dá exemplo aí de homens. Ezequias. Quem adora a Deus? Enoque foi transladado. Ele não passou pela morte porque ele adorava a Deus. Noé, homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Deus olhou para a terra e viu ele justo, e disse para ele: constrói uma arca, porque eu vou salvar você e sua família. O adorador, ele tem um diferencial. Ele tem uma ligação com Deus. Que nós possamos ser esse adorador, irmãos. Não divida a glória com Deus. Não seja Maria vai com as outras. Ai, todo mundo está fazendo, eu estou fazendo também. Não. Ser diferente é mérito. Ser diferente é honra. Ser diferente é ser contemplado por Deus aqui na terra. Porque a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. De verdade. Deus não está interessado. Eu anotei uma frase aqui para nós encerrarmos. Eu pulo, depois eu não acho.
Eu acabei de ver aqui. A verdadeira adoração a Deus. Ele não se interessa por quem parece que o adora. A sua atuação está voltada para quem o adora de fato. Sabe, irmãos? Era essa frase aqui que eu queria falar. Ele não está interessado naqueles que vêm para a igreja, que se reúnem em algum lugar. Não é só na igreja, não, irmãos. Às vezes até mesmo dentro de casa. Que só parece ser um adorador. Ele não está interessado, irmãos, em quem vem para a igreja e faz de conta que é crente. Mas ele está interessado em quem o adora de verdade, de fato. Aqueles que têm buscado. E tem uma notícia para você, irmãos, que fala lá em Apocalipse, capítulo, abra sua Bíblia, e eu já vou encerrar por aqui. Apocalipse, capítulo 5, 11 e 12. E eu vou ler ali, porque eu não anotei aqui. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era ao número deles milhões e milhões e milhares de milhares. Versículo 12. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. A notícia que eu quero dar para você, que o dia que nós formos embora dessa terra pelo arrebatamento da igreja, nós só adoraremos ao Senhor o tempo todo. A Bíblia fala que ali a visão de João, e ele viu milhares de milhares, milhões e milhões, anjos e homens se prostrando e adorando ao Senhor, adorando ao Criador. Então a adoração, ela veio lá do início e ela vai até a eternidade. Se nós não nos familiarizarmos com essa adoração, com essa intimidade com Deus, irmãos, como que nós vamos herdar o céu? Nós precisamos viver, nós precisamos decidir. Isso é uma escolha, é uma decisão. Eu gostaria, se o Rafael, o grupo de louvor, pudesse vir aqui, nós vamos cantar um último hino. Eu sei que eles estão cansados. Eu gosto muito daquele louvor, mas eles acho que não ensaiaram. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem o adora, Senhor. Eu convido você a se colocar em pé. Como eu disse aqui, adoração é um estilo de vida. Deixa eu só esperar os irmãos se posicionarem, porque às vezes a gente fala e acaba a gente se distraindo, né, irmãos? Fica a movimentação, eu entendo. Servir a Deus, adorar, é uma decisão. É um estilo de vida. Ter intimidade com Deus não é para muitos. Não é. Mas é uma oportunidade que Deus dá para todos. Para todos. Todos têm a oportunidade. A Bíblia fala que nenhuma pessoa não terá, deixará de ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Nenhuma, né, pastora Ana? Às vezes a gente pensa assim:
O índio, ele mora lá no meio do mato, longe de nós, sem ensino. Hoje tem, né, educação, mas ainda tem alguns índios que não tem. Mas a Bíblia diz que nenhum desses perderão a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Uma pessoa que está lá na UTI, que agora os seus batimentos cardíacos estão oscilando, e talvez daqui a alguns minutos eles não estarão mais aqui na terra. Eles tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Nem todos quiseram, nem todos. Essa semana aqui nós perdemos um amigo, um conhecido nosso, que congregou um tempo com nós. Novo ainda, 41 anos de idade. Irmão Hermes e irmã Lene foi lá até o velório. Ele saiu de casa para andar 2 quarteirões de moto. É isso? Ele estava indo trabalhar. 2 quarteirões. Ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Irmãos, eu não estou pondo medo em vocês, eu não quero. Isso é a realidade da vida. Esse é o filho, ele? Você faz medicina, né? Que eu sei. Que missão linda que Deus te colocou na tua mão. Você vai ter a oportunidade de salvar muitas vidas. Muitas. E conhecendo Jesus como você conhece, você vai ter 2 oportunidades de poder falar de Jesus para essas vidas. Que no último momento, talvez não terão chance de entrar no céu. Coisa linda, irmãos. Que Deus abençoe você. Essa carreira linda. Vá em frente mesmo. Porque Deus vai te colocar em lugares altos. Eu disse isso para o seu pai, para sua mãe esse dia. Deus vai te colocar você com oportunidades muito grandes. E depois você vai testemunhar isso. Viu? Muitas pessoas, irmãos, morrem a cada segundo sem conhecer Jesus. E o que define a ida para o céu ou inferno é o nome escrito no livro da vida. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem. Não brinque com a salvação. Não brinque com a cultura da nossa nação. Porque toda cultura, ela tem uma religião, ela tem um paganismo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ensinemos os nossos filhos a andar conforme a vontade de Deus. Sim, sim, não, não. A Bíblia fala, é doído falar para um filho, você não vai fazer tal coisa. É muito doído, eu sei que é. Eu tive meus filhos pequenos e hoje tenho uma neta. Não é fácil. Mas a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Não ensine o seu filho que as coisas pagãs são culturais. Porque um dia nós temos vivido, irmãos, num mundo que o cristianismo tem sido banalizado. Tudo pode, tudo é liberado. Tudo que eu quero fazer, eu sou livre. Eu vou falar para você, não vou falar para você que é errado você fazer o que você quer. Eu vou falar para você fazer uma coisa. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Esse é o manual. Tudo que tiver aqui e tiver a aprovação de Deus, pode se fazer. Mas tudo que tiver aqui e dizer para não fazer, não faça. Porque a Bíblia diz assim, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E é muito sério. Vou voltar. Cristianismo é uma escolha. É uma decisão. Eu posso, eu não posso. Sou livre. O homem tem o livre-arbítrio. Quem vai me impedir? Ninguém.
Só que no dia do juízo final, os pingos vão ser colocados no i. E aí? O que nós queremos ouvir do Senhor? Vinde bendito e entrai para aquilo que lhe está proposto. Você vai receber a coroa da justiça. Vou colocar sobre a tua cabeça a coroa de honra. E vou te colocar no melhor lugar. Você vai poder andar nas ruas de ouro. Você não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Porque o primeiro céu e a primeira terra passou. E agora não existe mais. Tudo o que tiver de bom, eu tenho preparado para você. Eternamente. Aí tem a outra parte. Que Deus olha e dirá: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, eu fui na igreja, eu era dizimista, eu era ofertante, o Senhor via eu lá de joelho dobrado, eu até orei e curei as pessoas no teu nome. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Irmãos, eu queria não precisar falar isso para você, mas se eu não falar, um dia Deus vai requerer de mim. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz: se o seu coração bate, porque tem um Deus para ser adorado, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Feche os teus olhos. Você pode fazer uma oração se você quiser. Você pode dizer para Deus: Deus, eu quero ser teu, só teu. Eu sei que um dia você já aceitou Jesus, mas quem sabe nessa caminhada você deu uma balanceada no barco aí, quis pular fora do barco, deu um mergulho no mar. Mas hoje você pode dizer: Deus, eu quero ser só teu. E não pensa que ser só do Senhor é sacrifício. Não é. É viver e comer o melhor dessa terra. É o que diz a palavra. É viver e comer o melhor dessa terra. Se muitas vezes nós não temos vivido e comido o melhor dessa terra, será que nós não estamos dividindo a glória de Deus com outro? Outra coisa, outra pessoa, outro objeto? Não é sacrifício, irmãos. Eu não quero que você entenda isso como sacrifício, porque a Bíblia diz: o meu fardo é leve, meu jugo é suave. As coisas de Deus são leves e não traz peso para o homem. Vamos fazer a nossa oração. Você faz a sua e eu faço a minha.